Hora da gente fazer a nossa reunião de família, CNN Money, já com a Lucinda Pinto aqui. Bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo. Então, tá bom, Lucinda. O jornal hoje está com muita notícia. Fazia tempo que a gente não tinha tanta notícia assim num único dia. Ainda bem, a gente vive delas. Hoje saiu inflação. Qual foi o comportamento? Qual foi a reação? O que preocupa e o que alivia? Thaís, embora não seja exatamente um cenário super tranquilo, foi uma boa notícia. O IPCA 15, que é a prévia do IPCA, que é o índice oficial da meta de inflação que o Banco Central persegue, mostrou um alívio, mostrou um recuo. E não foi só a queda da inflação que foi considerada uma boa notícia. Quando a gente olha qualitativamente, né? Então, o que aquele indicador está trazendo de notícia, tem coisas positivas. Por exemplo, a inflação de serviços, que preocupa muito o Banco Central, porque é aquela que responde ao consumo e, portanto, é aquela mais difícil do Banco Central conseguir corrigir. Ela mostrou algum alívio. Então, vamos ver aqui na tela como é que ficou o indicador. O índice subiu 0,41% em junho. Olha, caiu bastante em relação a maio. Veio dentro do esperado? Veio abaixo do esperado. Surpreendeu um pouco os economistas. E a gente tinha visto aqui indicadores, taxas bem altas recentemente, ali em abril de 0,89%. O que pesou mais, o que fez a inflação subir mais agora no mês de junho foi alimentação e também energia elétrica. Então foram os dois itens que pesaram mais. Mas a gente viu, por exemplo, algum alívio nos preços de gasolina, refeição fora de casa, que é uma coisa que tem muito a ver com renda, né, com capacidade de consumo, também mostrou alguma queda. E aí na próxima tela a gente vai ver o que esse indicador representa pensando na política monetária. Embora tenha caído agora em junho, quando a gente olha o acumulado em 12 meses, que no fim das contas é o que a gente tem que monitorar para saber se a inflação está dentro ou não da meta, esse indicador acumula uma alta de 4,80%, acima do teto da meta. Porque também esse acumulado ele está carregando taxas mais altas lá do passado, então tem a ver com isso. Agora, o que os economistas dizem, Thaís, que embora esse resultado, né, tenha sido positivo, tenha vindo melhor, ainda não é um ambiente super tranquilo. Teve gente até que achou que talvez a gente tenha deixado o pior da inflação de 2026 para trás. Mas isso não significa ainda um cenário super de queda dos índices. Então, é uma coisa para ficar de olho ainda. Claro, porque essa época do ano passado a gente viveu um período esdrúxulo, a inflação estava acima de 5%, mas na economia brasileira, essa época do ano, as taxas mensais eram para estar bem menores. Lucinda, vamos falar de desigualdade social? Aliás, muito provocada no Brasil historicamente pela alta da inflação. Você vai trazer um estudo muito importante feito pelos economistas da Foreign Intelligence, que é uma casa de consultoria e de análise. Isso mesmo. Quem passou para mim os dados e com quem eu conversei foi o Bruno Imaizumi, que é um dos economistas. Não, Bruno é um especialista em mercado de trabalho, é um especialista em leitura social da economia brasileira. Bruno Imaizumi sempre passa boas informações para a gente. E tem excelentes insights, né? Então, a gente vai ver aqui na tela que tem uma notícia muito interessante que quando a gente soma as classes D e E, que são aquelas famílias onde a renda per capita, a renda por pessoa, chega até R$ 760, essa parcela da população chegou ao menor nível desde 2012, que é quando começa essa série histórica que o Bruno organizou. A gente está falando aqui de 41 milhões de pessoas, 41,1 milhões de pessoas que estão aqui nessa classe que tem essa renda individualmente, né? Parece bastante gente ainda, é um volume relevante quando a gente olha, na verdade, só não é maior aqui do que essa classe C2, né? Que é o grupo que ganha até R$ 1.852. Que é a maior parcela da população brasileira, né? É importante saber desse número. Agora, é interessante isso, porque nos primeiros governos Lula, né, a gente dizia que foram os mandatos onde a classe C apareceu, né? Que é essa classe C que começou a ter mais renda e passou a ser mais consumidora de serviços, por exemplo. Exato. Mas a gente consegue observar que, ainda que de forma um pouco discreta, a gente está vendo todo mundo subindo um pouquinho de patamar. A classe A, que é quem ganha mais de R$ 7.900, quase R$ 8.000, representa um grupo de 8 milhões. Esse grupo também cresceu. Na próxima tela, a gente vai ter melhor essa noção de evolução. Olha aqui, Thaís, a linha azul é o conjunto, então, das classes D e E
somadas. Representa 19,4% desse mundo aí das pessoas que têm renda, né? 19,4% era de 31,6% lá em 2012. E recentemente, em 2021, esse grupo era de 34%. Aqui também a gente vê, então, uma melhora mais discreta, mas também expressiva, da classe A. Então, aquelas pessoas que ganham mais, elas hoje representam 3,8% da população contra 2,5% em 2021 e 2,7% lá em 2012. Agora, mesmo com essa melhora, que tem a ver com o quê? Mercado de trabalho mais aquecido, programas sociais também contribuem. A verdade é que o Bruno alerta que é uma recuperação ainda frágil, porque essas pessoas que estão evoluindo aí na renda, elas ainda não têm condição de, por exemplo, montar um patrimônio, fazer uma reserva. Elas ficam muito dependentes, na verdade, do bom cenário econômico. Então, precisa que a inflação esteja controlada, precisa que o mercado de trabalho esteja aquecido para que elas estejam nessa situação. Quando a gente reverte essas variáveis, então, é muito provável que elas percam de novo essa posição. Por isso, a nossa cobrança diária aqui de responsabilidade na condução da política econômica do país. Vamos olhar como é que fechou o mercado financeiro hoje? Vamos lá. Hoje teve um conjunto de boas notícias, não chegou a ser um movimento de euforia, mas a Bolsa conseguiu subir aí 0,87%. Inflação foi uma boa notícia. E no exterior, Thaís, a gente teve também um dado de inflação nos Estados Unidos, é o PCE, que é o número que mede os gastos do consumidor, quer dizer, a disposição do consumidor em gastar. Lá, esse índice também mostrou uma queda. Acumulado em 12 meses ficou em 4,1%, isso ajudou aí o humor dos mercados e o dólar, por causa desse ambiente um pouco mais positivo, caiu para R$ 5,18. O petróleo subiu, a gente vai ver na próxima tela, subiu até 2,25% WTI, 2,21% Brent. As notícias lá entre o conflito Estados Unidos e Irã deram uma assustadinha nos investidores, mas eu diria que é mais um ajuste, mais uma oscilação natural de mercado do que uma reversão desse cenário.